Imensa alegria e satisfação, que é o canal EBD, e conhecereis a verdade vos libertará. Saúde a todos, irmãos e irmãs em Cristo, uma gloriosa paz de nosso Senhor. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse quarto trimestre, último trimestre de 2017, estamos estudando a lição que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como tema salvação e livre-arbítrio. Antes de nós iniciarmos a lição, queria convidar todos os irmãos e irmãs em Cristo, lembrando os irmãos que não são cadastrados no canal, que tem um link, inscreva-se, os irmãos puderem escrever e também compartilhar com diversas pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo inteiro. Vamos louvar o Senhor, o hino da harpa cristã de número 27. Amor que vence. O hino da harpa de número 27. Amor que vence. Amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, se sem amor tu vias, oh quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que todo me perdoas, amor que até mesmo abençoa, afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de venturas. Aceita agora, o Salvador, o meu humilde amor. Aceite o amor de Deus na sua vida e você será salvo. Glória a Deus. É com imensa alegria, caros irmãos e irmãs em Cristo, que nós daremos continuidade à escola bíblica e vamos dar início à lição de número 8, que tem como título Salvação e Livre-Arbítrio. Nós vamos ler o textuário, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 12, que diz: Qual é o homem que teme ao Senhor? E ele o ensinará no caminho que deve escolher. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho que nós devemos seguir. Como o Senhor Jesus mesmo falou no Evangelho de São Mateus, existem dois caminhos, existem duas portas para nós escolher a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos trilhar. Mas de antemão já adianto, que o caminho para a vida é estreito. Mas o caminho que conduz à perdição, como o próprio Jesus Cristo disse, é largo. Então você tem a liberdade de escolher qual desses dois caminhos você quer trilhar. Agora você é livre para escolher a escolha, qual é o caminho que você quer seguir. Mas você não é livre para escolher as consequências da escolha. Vamos ler aqui Mateus capítulo de número 7,
da palavra de Deus, versículo de número 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o próprio Jesus Cristo, ele querendo que todos se salvem, né, irmãos? Porque o desejo de Deus para com a humanidade decaída no pecado é que todos venham ser salvos, que todos venham ao arrependimento, que todos venham ao conhecimento da verdade, e a verdade os liberte, como está lá em João 8,32, né, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus, ele com seu imenso amor, não é que ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, no seu imenso amor, ele deseja que todos se salvem. Então, já contestando, né, a doutrina da predestinação, que diz que Deus já tem aqueles que serão salvos, né, irmãos? Desde que nasceu até a sua morte, Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não sabe. Deus é presciente. Claro que a presciência de Deus permite saber isso, porque Deus sabe o passado, o presente e o futuro de todas as coisas. Como diz lá em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Mas na realidade a salvação não é fruto da predestinação. A pessoa quando nasce, ela não nasce já, não é, com a sua condenação determinada, não é? A pessoa tem a liberdade de escolher qual é o caminho que deseja entrar. Qual desses dois caminhos? O caminho, não é, da salvação, o caminho estreito, ou o caminho da perdição, não é? Nós temos essa liberdade de escolher, não é, qual desses dois caminhos nós queremos seguir. Então Deus não vai forçar ninguém a entrar pela porta estreita, porque a salvação é pela graça, não pelas obras, e Deus, ele não força. Deus, ele bate, ele convida, ele bate na porta do coração de cada um de nós, ele convida cada um de nós a aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas Deus não vai arrombar a porta, ele não vai obrigar você a seguir a ele, não é? E seguir no caminho estreito. Como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3 da palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus, ele é educado, né, irmãos? Ele não força, ele não destrói, não é, irmãos? Quem veio destruir foi o próprio diabo. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a salvação não é pela predestinação, mas sim é um livre-arbítrio que nós temos, não é, irmãos, de escolher qual caminho, se é o estreito, se é o caminho largo, nós devamos seguir. Amém? A verdade prática nos diz: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu livre-arbítrio ao homem. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus já, não é, determinar a eles que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles se tornariam, por sua vez, igual a Deus e eles morreriam, né? E desobedecendo a Deus, eles comeram e do jeito que Deus havia ordenado aconteceu. Deus tirou a árvore da vida do jardim do Éden e o homem agora e a mulher passaram a morrer. Mas Deus não criou o homem para a morte. Deus já criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus já criou o homem no jardim do Éden para viver eternamente. Mas como diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pela fé em Jesus Cristo, por meio da fé, pela graça, nós somos salvos, né? Não é que nós sejamos salvos pela fé, apenas não é suficiente. Nós somos salvos pela graça, que é um favor merecido que nós recebemos da parte de Deus quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Então, agora nós nos tornamos filhos de Deus, né, irmãos? Filhos por adoção, a partir do momento que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, não é correto essa doutrina da predestinação, porque ela afirma que só algumas pessoas que já estão predestinadas a serem salvos, ser salvos. Não. Deus quer que todos os homens se salvem
e venha ao conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, da palavra de Deus, versículo de número 4, em que o apóstolo Paulo diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus não é que apenas um se salve, mas que todos sejam salvos. Não é, irmãos? Agora o homem, infelizmente, por não abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, ele perde a oportunidade da salvação. Vamos para a leitura bíblica em classe que se encontra em João capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Então o textuário da Bíblia, né, João 3,16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vejamos aqui, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que o desejo de Deus para a humanidade é que todos venham ser salvos.